Olá, pessoal! Você que está chegando aí agora, clica no link da setinha e já vai mandando para seus amigos, para as pessoas que você considera, acha importante. E quem sabe esse dedinho de prosa aqui pode contribuir com elas. Sejam bem-vindas. Que bom ver vocês aqui, viu? Fred, Nilde, que lindo! Cibele. Ai, que lindo! Deixa eu colocar o link aqui, gente. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Nós vamos bater um dedinho de prosa. E esse dedinho de prosa é o número 117. Eu acho. Vou conferir aqui. 117. Gente, quem tá chegando aí, se quiser, já pode colocando alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma questão de vocês aí. Tem uma caixinha aqui do lado direito, lá embaixo, do lado direito, tem um balãozinho com uma interrogação, e é nesse balãozinho que vocês vão clicar e digitar a pergunta. Fica mais fácil do que vocês digitarem no comentário. Por quê? Quando vocês digitam no comentário, eu fico rolando aqui, ó, nos comentários, e às vezes eu não vejo de vocês. Deixa eu só postar aqui. Vocês estão me vendo e ouvindo, gente? Estão me vendo e ouvindo? Fala pra mim se vocês estão me vendo e ouvindo. Ah, que bom. Hoje, esse dedinho de prosa, gente, eu coloquei lá no grupo Cure-se. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando aqui recentemente, nós temos um projeto que chama Dedinho de Prosa. Ele é um momento em que a gente se encontra aqui. Às vezes eu trago um conteúdo, um tema pra gente conversar, pra eu compartilhar com vocês, mas sempre dentro da demanda de vocês. Eu sou a Karine Cardinale, eu sou consteladora familiar, mas além da constelação familiar, eu sou psicanalista, neuropsicanalista, sou executive coach, sou terapeuta integrativa com diversas ferramentas, sou psicopedagoga e trabalho com renascimento, com traumas. Então, o que eu faço aqui? No Dedinho de Prosa, é um momento em que eu trago todos esses saberes juntos. É claro que tudo que eu faço, eu trago todos os saberes. Mas às vezes eu faço lives mais focadas, né, na constelação familiar. Então eu trago visão sistêmica de tal coisa. Apesar que hoje eu vou falar um pouquinho também, tá? Sempre cai um pouco mais na constelação, por quê? Porque as pessoas perguntam mais, vocês têm mais dúvidas, mais perguntas e tem contribuído bastante aí com vocês. Então, por isso. Mas vocês podem trazer as questões de vocês e a gente vai batendo um papo. Hoje, em especial, não tinha um tema, porque já faz um tempo que eu não entro para o Dedinho de Prosa sem um tema, né? Sem trazer um conteúdo, e a partir dele eu começo a discorrer e a gente bate um papo aqui. Então, hoje eu falei lá no grupo, nós temos um grupo no WhatsApp, chama-se Cure-se, e eu falei pro pessoal, falei, gente, eu vou abrir e... Falei ontem à noite, né? Amanhã vamos bater um dedinho de prosa. E de que forma eu posso ajudar vocês? Aí eu perguntei pro pessoal. Tô mandando um link aqui para eles. Né? De que forma eu posso ajudar? Tem alguém passando por algum momento em que precise de uma ajuda, uma dica, uma orientação, né? Quer conversar um pouco. E aí... vou falar um pouquinho do que eu recebi lá, tá? Mas quem tiver alguma questão aqui, compartilha aqui conosco, tá? Que vai ser um prazer. Gente, estou tentando postar aqui no WhatsApp Web. Eu não estou conseguindo. O que é isso, gente? O que é isso? Agora foi. Que alegria receber vocês. Hello, minha querida amiga. Ai, Aquareles faz terapia. Nilza.
Belzinha, Mirta, minha querida. A Mirta foi a ganhadora. Pode contar aqui, Mirta? Pode? Conta aí se pode. A Mirta foi uma ganhadora aqui. Ela disse que, claro, a Mirta foi a ganhadora de um sorteio que eu fiz lá no grupo Cure-se, sorteio de constelação familiar. Então, ela ganhou esse sorteio e nós vamos realizar essa constelação, nós vamos agendar. Hoje ainda, tá, Mirta? Nós já estamos ajustando as nossas agendas e em breve vou realizar mais sorteio, né? Tem muito tempo que eu não faço sorteio, gente, eu acho que tem anos que eu não fazia um sorteio de constelação, né? Anos. Outro dia, eu recebi, eu acho que ela não vai se importar, porque ela é uma querida, tá sempre nos nossos grupos e tá em tudo nosso. Eu não vou citar o nome dela. Depois, se ela comentar alguma coisa, vocês vão saber. Vocês vão ver. Eu estava aqui em casa, bem tranquila, e de repente eu recebo uma mensagem. Aliás, eu abro meu WhatsApp, tinha um tanto de mensagem dela. E ela falou, Karina, olha só, Karina, é importante você. Karina, eu preciso falar com você. Karina, é um assunto importante. Karina, você tá. Aí a gente foi falar, né? A gente foi se falar. Gente, vocês não têm noção da mudança que teve na vida dela a partir de uma constelação que foi aqui. Não foi no Instagram, né? Que eu não faço constelação no Instagram. Não facilito constelação aqui no Instagram. Eu respeito muito os meus clientes. Então, mas foi num espaço seguro, foi no Zoom. E a gente, eu acho que tem uns 4 anos, 5, não sei. E aí, se eu não estou enganada, essa constelação em especial que trouxe essa questão foi uma constelação que ela ganhou também. Num sorteio, eu acho, não me lembro o que. E trouxe clareza sobre a paternidade dela. Trouxe clareza sobre os movimentos profundos na vida dela, sabe? E ela tinha um sonho, que era ser psicóloga. E a partir dessa constelação, ela fez um movimento muito profundo. E acredite, ela se encontrou com a família do pai. Ela tem um movimento, uma história tão linda, que eu gostaria até um dia de trazer ela para contar isso aqui para vocês. Ó, minha querida, vou mandar esse link para tu vai me assistir. Vamos pensar nisso? E a partir dessa constelação, gente, ela se inscreveu na faculdade de psicologia e já se formou. Vocês acreditam? E eu até arrepio, porque o dia que ela passou no vestibular, ela me contou. Cá, olha só, né? Aí ela passava cada período, ela, nossa, já foi o primeiro período, segundo, né? E aí já se formou. E, gente, eu me emociono tanto, de verdade, porque ela já tinha uma profissão, né, estruturada, já tem uma carreira profissional, mas era o sonho dela. E aí hoje ela faz um trabalho paralelo, trabalha com a psicologia também. E ela fala, cá, tudo isso aqui graças a você. Não é graças a mim, né, gente? É graças a ela, né? Porque o campo é que traz. O campo é que traz vocês para uma constelação. O campo é que me leva quando eu vou constelar um tema meu, né? E quando eu tô pronta, quando eu tô com coragem, porque para constelar tem que ter muita coragem, sabe? Não é só falar assim, eu quero constelar, não é só falar eu tenho dinheiro para ir constelar. Tem que ter muita coragem, porque a gente não sabe o que a gente vai ver ali. A gente vai encontrar movimentos inconscientes, né? Que podem estar relacionados a nós, nossos movimentos agora, a nossa relação parental. Pode ter a ver ali com a nossa infância, com o nosso nascimento, né? Quantas vezes eu já facilitei constelação e a gente vê um trauma de parto e na própria constelação, a partir dali, naquele momento, eu faço um renascimento. Quando eu vejo que o cliente dá conta, né? Ele tem condições internas, emocionais, psicológicas, para, junto com a constelação,
fazer esse processo, né, o campo permite, sim. Ai, Nilde, gratidão, meu amor. Ah, Nilde, que linda. Karina, sou testemunha de como minha vida mudou após a constelação. Gratidão. Também sou muito grata a você. Oi, gente, eu ampliei o trem aqui. Também sou muito grata a você, viu? Muito, muito grata. Tem alguém dizendo que é onde liga o som. Gente, quem puder, digita para ela sair e entrar de novo, porque vocês estão me ouvindo. Então, o problema é no aparelhinho dela. O que eu quero começar a falar com vocês um pouquinho aqui? E eu já vi que tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Quem tiver pergunta pode mandar, tá? Tal. Alguém digita para ela? Isso, sai e entra de novo. Ontem, gente, eu abri... Gente, aquele negocinho sumiu aqui pra mim. O Instagram muda as coisas de lugar, né? Mas vão digitando aí as questões de vocês, tá? E vão vendo o que faz sentido. Depois eu vou chamar essa minha preciosa pra vir. E outros clientes também que quiserem. Eu acho que eu vou abrir um momento pra gente trocar uma ideia. Principalmente, gente, esses movimentos que tem mais tempo, né? Porque tem resultados, assim, né? Já, né? Pra ver, pra... mais assim na vida, né? Apesar que a constelação, gente, a minha primeira constelação que eu fiz, eu tive uma catarse grande, né? Já contei, mas eu tive resultado assim, bem, muito rápido. Eu coloquei lá no grupo ontem o seguinte texto. Gente, vamos amanhã fazer um dedinho de prosa? E o que vocês... Tem alguém passando por um momento desafiador, difícil, que queira conversar um pouquinho sobre? Eu sempre dou esse espaço seguro para vocês, gente, para vocês colocarem lá no grupo. Inclusive agora, nesse momento, o grupo está aberto, mas ele segue em boa parte fechado para não ter muitas postagens, para não sobrecarregar o telefone de vocês. Então eu deixo lá aberto quando eu faço essa pergunta, mas também todos têm a liberdade de mandar para mim no meu privado. E trazer aqui também. E aqui eu evito até comentar o nome de vocês para não expor vocês. Vocês já perceberam isso, né, gente? Que eu não falo o nome de vocês para isso. Por causa disso. E aí, acho que umas 4 ou 5 pessoas, todas as pessoas que responderam, 4, 5, 6 pessoas, não sei, comentaram ali sobre problema de saúde. Sabe? Uma falou de problema de coluna. Deixa eu até ler lá o que falaram. Problema de coluna, pressão alta. Tem uma querida que está hospitalizada, fez uma cirurgia de coluna e, né, tá lá. E deixa eu ver, pressão, coluna. Enfim, passou aqui vários problemas de saúde. Eu achei interessante, sabe por quê? Normalmente vem temas assim, diversos. Tipo assim, alguém quer falar, pergunta sobre relacionamento, uma outra pessoa pergunta sobre financeiro, outra pessoa já comenta, já posta sobre trabalho, sobre filho, sobre pai, enfim. E é claro que às vezes o campo sempre traz um peso maior para um. Tipo assim, o campo quer falar o que naquele dia, né? O que o campo traz. E eu já estava pronta, já que eu tinha começado a gravar um áudio para uma pessoa que digitou ali os problemas de saúde dela, uns 4 problemas, uma pessoa foi digitando, eu ia gravar um áudio, já estava gravando, falando, minha querida fulana. Gente, tipo, eu não sou médica, né? Eu me senti uma médica, o povo trazendo os problemas de saúde. E aí eu pensei assim, gente, mas já tem um dedinho de prosa recente, que é o número 114, tá? Salvo engano. Depois vocês podem procurar, que tá no YouTube e também tá aqui no Instagram. Se não tiver, eu vou colocar no YouTube hoje ainda. Foi um dedinho de prosa muito bacana, porque eu falei da saúde mental e da saúde física. E aí eu pensei assim, gente, então eu vou pegar um tema para começar esse dedinho de prosa, porque saúde eu falei recentemente, né? Tem 1 ou 2 dedinhos de prosa para trás aí que eu falei dele.
E eu não vou conseguir resolver esses problemas aqui, né? Orientar. O máximo que eu posso fazer, né? Tipo, vem constelar, procura um médico, né? Os profissionais e tal. E aí, na hora que eu tava gravando esse áudio, né? Me veio o campo. E eu falei, é o campo. Foi o que o campo trouxe. E foi uma prova tão grande assim para quem tá lá para ver, né? Porque eu tô sempre contando isso para vocês, que é o campo que informa, é o campo que traz. Quantas vezes eu preparo também um conteúdo para vir falar com vocês, quando eu chego aqui, gente, o campo traz outra coisa. É o campo que traz. Quantas vezes um cliente vem constelar um tema, né? Na hora que tá agendando, fala, Karine, eu quero constelar, por exemplo, meu relacionamento ou meu trabalho. Aí tá ok. A gente agenda a constelação. Quando chega no dia da constelação, na hora da constelação, a pessoa muda. Ela nem fala naquele tema mais, é um outro tema. Por quê? Porque é o campo que informa, o campo que traz. E aí eu falei, gente, eu não posso deixar de né, respeitar esse campo que veio aqui agora. Então eu não sei de que forma que eu vou poder ajudar vocês, ou quantas pessoas eu vou contribuir, né? Com quantas pessoas, de que forma que eu vou ajudar, a não ser falar um pouco mais sobre visão sistêmica, sobre psicanálise. Mas eu vou respeitar esse campo. E depois eu respondo aí, tá? Tem pergunta aqui sobre, acho que é trabalho profissional. Gente, a caixinha, vocês acreditam que a caixinha desapareceu aqui pra mim? Eu vou responder. Quando a gente fala de visão sistêmica, quando a gente observa os movimentos inconscientes que estão ali guardados no campo morfogenético, né, observando a fenomenologia, quando a gente está ali também observando e pautado no genograma, em tudo isso, né, no nosso histórico, na nossa vivência familiar. O problema de saúde, o que eles vêm fazer para nós? Eles vêm nos contar uma história. Eles vêm mostrar para nós para onde a nossa alma está olhando. Constelação familiar não é algo da mente, não é na mente. Viu falando isso com vocês. Constelação familiar é um movimento de alma, é um movimento muito profundo. São movimentos inconscientes, é o acesso a informações do campo morfogenético, e esse campo, ele está em cada célula do nosso corpo. E nessa célula está guardado, né, em todas as células nossas estão guardadas nossas informações físicas, comportamentais e emocionais. Então, os traumas nossos e da nossa família. De quem da nossa família? Dos que vieram antes de nós. A gente está sempre falando de pais, avós, né, bisavós, mas sim, de repente algo de forma muito profunda aconteceu com um tio, com uma tia, que a gente pode estar olhando sim para aquilo, sabe? Então é um movimento profundo de alma e que a gente está acessando. Quando a gente está no movimento de constelação, a gente está acessando esse campo informacional, que é também o inconsciente coletivo do sistema familiar. E aí, quando a gente fala de saúde, né, problema de saúde, o que eu faço quando eu estou com um problema de saúde ou alguém aqui em casa, e quando eu estou atendendo alguém que está fazendo sessões de psicoterapia, que está num processo de mentoria, que seja, e está com algum problema de saúde? Minha primeira pergunta é: para onde a sua alma está olhando? Para onde você está olhando de forma inconsciente? E pelo que a gente já
já observou tanto né, tem os livros do Bert, tem muitos estudos, muitas pesquisas, tem esse livro aqui que eu gosto bastante, do Stephen House, eu uso bastante. Tem mais um ali, mais um de um outro autor muito, que eu amo muito. Mas aí, o que a gente observa? Normalmente, um problema de saúde, eu vou falar aqui com vocês as principais possíveis causas, mas não se apeguem a elas, porque cada caso é um caso, cada campo é um campo, né? O que eu mais percebo é exclusão. Por quê? Porque o problema de saúde, ele é algo que às vezes a gente não vê. Muitos a gente não vê. E aí, a gente está fazendo o quê? A gente está olhando para alguém que não foi visto. Quem não foi visto? Né? Pode ter sido um filho, né? Por exemplo, pode ter sido um filho que eu perdi, não estou sabendo, não estou atenta, ou eu perdi e nunca mais falei dele. Suponhamos que os meus filhos nem saibam. Eu, Karine, por exemplo, já tive um aborto em 2010, meu primeiro bebê. Os meus clientes todos já sabem, acho que eu já contei para todos vocês. Então, o Enzo não é meu primeiro filho. O Matheus não é meu segundo filho. E eles sabem disso. Então, suponhamos que eu tivesse sofrido esse aborto e eles crescessem sem saber disso. Ou seja, é alguém que faz parte do sistema. Ah, Karine, mas ele nem nasceu, como assim que ele faz parte, né? Ele faz parte porque uma vez que surge uma vida, a partir do momento que teve a junção do óvulo e do espermatozoide, fundiu ali uma vida, a vida chegou até aquelas célulazinhas ali, faz parte. Indiferente se aquela vida ficou ali viva 10 segundos, 10 minutos, 10 dias, entende? Se não nasceu, se nasceu. Lembra que a gente está falando de um campo informacional? Então, é um campo informacional. Então, o campo informa que a Karine perdeu um bebê. Tem alguém ali, tinha alguém para nascer em 2010, não nasceu, mas existe essa informação no meu sistema familiar. Existe essa informação em cada célula do Enzo e do Matheus, que são os meus filhos, que vieram depois deles. Então, é um campo informacional. Então, quando a gente não fala, o sistema perde força, ele sente que ele está perdendo força, porque está sendo excluído. Eu falo que o sistema familiar, eu gosto de comparar ele com uma rede de peixes. Eu nunca vi ninguém comparar isso, mas eu sempre imagino isso. Imagina uma rede de peixes. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu me lembro quando era criança que meu pai gostava de pescar e levava rede. E a rede, gente, ela tá ali cheia de tramas, né? Toda bonitinha. Se tiver buraco, um buraco, 2 buracos, quando o pescador puxa a rede, dependendo do tamanho do peixe, esse peixe vai vazar naquele buraco. Entendem? Então imagina seu sistema familiar como uma rede, cheio de tramas. E cada cruzamento ali, cada pontinho, é alguém desse sistema que sustenta essa teia. Cada um que faz parte, que tenha sobrevivido 10 segundos, 10 dias, 10 semanas, que não tenha nascido, que tenha nascido e tenha partido cedo, todos fazem parte. Essa informação fica naquela teia ali, naquela rede. E quando alguém não é visto, não é lembrado, tipo, não é falado, é velado aquilo ali, o que acontece? É um buraquinho que é feito naquela rede. Então, cada aborto que não é visto é um buraquinho naquela rede. Cada pessoa que teve uma morte em que ninguém comenta
Suponhamos que numa família, né, tenha lá o pai, a mãe, suponhamos 3 filhos. E um dos filhos tem uma morte trágica, uma morte dolorosa. E aí, os outros 2 filhos que sobreviveram, e o pai falou assim, olha só, a mãe está numa profunda dor. Então, para evitar essa dor, vamos guardar tudo do fulano. Aí começa a recolher tudo daquele que partiu. E aí ninguém fala mais naquilo, vira um assunto assim velado, ninguém comenta mais. Aqueles 2 que sobrevivem, que vivem, né? Suponhamos que eles se casam, têm filhos, e aqueles filhos nem ficam sabendo, ou mal ficam sabendo. Ah, acho que eu fiquei sabendo que o meu pai teve um irmão, mas que morreu. E aí? De quê? Não sei. Gente, parece bobo, mas não é. É muita gente que não sabe das histórias dos seus tios, dos seus avós, de que morreram, quando morreram. Por quê? Porque não foi falado. Não é nem porque não conviveram. Claro, tem uns que não conviveram, mas muitos nem foram, não foi citado, não foi comentado, não foi falado. Entende? E aí, essa pessoa ela acaba sendo excluída. Não é, ela não foi excluída assim, não quero você, né, com raiva. Não. Essa exclusão existiu a partir de quê? De ocultar, de abrandar uma dor. Então, para não ficar tocando naquela ferida da ausência daquele filho que falta, ninguém mais comenta sobre ele. E aí gera uma exclusão. Uma outra forma de exclusão, sim, existe, várias outras, é quando alguém faz uma escolha diferente do sistema, principalmente relacionada à cultura, à religião, a time de futebol. Muitas coisas geram exclusão. Aliás, quando a gente fala que prefere uma coisa à outra, a gente está excluindo a outra. Gente, isso eu fico matutando isso dentro de mim, né? Então, se eu tenho aqui 2 canetas, tem um lápis e uma caneta, e eu falo, olha, eu prefiro o lápis. O que eu estou fazendo? Eu estou excluindo a caneta. Então, quando eu falo, olha, eu sou católica, eu estou excluindo todas as religiões. Quando eu falo, eu sou evangélica, quando eu, né, que seja espírita, indiferente. Não estou falando de uma religião específica, mas quando eu defendo que a minha religião é a certa, que a minha religião é a melhor, o que eu estou fazendo com todas as outras? Excluindo. E às vezes a gente exclui pessoas na nossa família na alma, porque ela tem escolhas diferentes. Time de futebol, né? Olha, eu torço para tal time. Não, esse time. E aí, nossa, time de futebol, então é uma confusão, né? Time de futebol, religião. Então, gera exclusão. Por quê? Mesmo que você às vezes conviva, dentro de você, você fica rejeitando, criticando, excluindo. Tô dando só exemplos de exclusão, tá, gente? Outros, e tô aqui nos que eu tô lembrando, né? Pelas minhas práticas, que eu tô lembrando aqui. Mas outras coisas que geram exclusão. Alguém que veio e teve um destino pesado, né? Tipo assim, alguém, por exemplo, uma pessoa. Vou pegar meus bonequinhos aqui para mostrar para vocês com meus bonequinhos. Suponhamos que uma pessoa teve uma família, né? Uma pessoa se casou, um mocinho, uma mocinha se casaram, tiveram ali uma família, certo? Esse mocinho se casou com essa mocinha. E aí, orientação sexual também, exclusão. Então, suponhamos que esse casal se casou aqui, e aí tem essa família. De repente, esse mocinho resolve sair dessa relação e ir formar família com outra pessoa. Então, ele forma família com outra pessoa, certo? Tem que ter um cuidado tão grande que se ele não respeitar e honrar
essa que veio primeiro. Se essa que chegou depois não honrar essa que estava antes, é exclusão. Entende? Aqui é a lei da hierarquia, quem chegou primeiro, né? Então, nessa família, quem chegou primeiro foi essa aqui. E essa aqui precisa respeitar. Qual é a família primeira aqui, que tem precedência? Essa aqui, né? Então, isso gera exclusão. E aí, foi falado aqui, orientação sexual também gera exclusão. Então, quando a gente gera exclusão, o que que acontece? Um buraquinho. São buraquinhos. Ah, eu não gosto da Roberta por causa da religião dela. Eu não gosto da fulana por causa da orientação sexual. Ah, não. Nossa, mas eu não aguento conviver com fulano por causa do time de futebol que ela torce. Entende? Aí, suponhamos que somos todos a nossa família, né? E eu vou excluindo. A rede, a teia vai ficando buraquinho. Esse buraquinho vai vazar. E vaza o que, Karine? O que essa teia, o que essa rede vai vazar? Eu dei um exemplo aqui de uma rede de peixes. Se fosse peixes, com os buraquinhos, dependendo do tamanho do peixe, você passa a rede lá e os peixes vão vazar. E o que vaza no sistema familiar? O que mantém um sistema familiar existindo, né, perpetuando? A vida. E o que vaza quando existe exclusão? Vida. E aí, de forma inconsciente, a gente acaba olhando para aquele que foi excluído, tentando trazer ao pertencimento. Todas as pessoas que são excluídas, gente, às vezes alguém vem e se comporta até parecido com ela, do mesmo jeito, entende? É como se de forma inconsciente estivesse dizendo assim, olha só, eu tô aqui, ó, fulano existe, olha só. Representando, a gente fala que está representando aquela pessoa. Então, quando existe exclusão, fica esses buracos e aí vaza vida. E o que é vida? Vida é saúde, vida é prosperidade, vida é relacionamento saudável, vida é sucesso, vida é dinheiro. Entende? Então, essa é uma das possíveis causas, né, de problemas de saúde. É quando a gente está olhando para quem foi excluído e muitas vezes olhando para a morte. Olhar para a morte pode ser de algumas formas, né? Olhar para quem morreu, quem foi excluído, porque tem excluídos vivos, né? Já comentei com vocês que o meu avô materno, ele era meio que excluído, porque ele era alcoolista. Então, quando alguém, por exemplo, é alcoolista, tem um vício, né? São motivos de exclusões. Ele não precisa estar morto para ser excluído. Excluído vivo, né? E aí, então, como a gente pode estar olhando para a morte? Olhando para alguém que foi excluído, que não está mais aqui, um irmão que não nasceu, né? Pessoas que já partiram. Ou também lealdade sistêmica. É um padrão de repetição, uma fidelidade ao destino de alguém, por amor. Que eu, por exemplo, já tive, né? Uma fidelidade ao meu pai, né? Que teve autoextermínio. Eu tenho que prestar atenção como que eu falo para o Instagram atrapalhar minha live. Então, eu já fiz esse movimento de eu sigo você. Já pode também o movimento eu por você. Se eu vejo alguém na minha família, meu pai, minha mãe, minha avó com um problema de saúde profundo, e eu, dentro da minha alma, eu acho que eu gostaria de salvar eles. Então é como se eu fizesse o movimento eu por você, ou eu vou no seu lugar. Entende? É verdade, viu, Terezinha? A exclusão em vida é muito triste, muito, gente, muito triste. E aí, esse é um movimento de olhar
para a morte, né? São movimentos, impulso de morte, movimento contrário à vida, que a gente chama, mas são coisas diferentes. Impulso de morte, movimento contrário à vida. E aí, isso também gera problema de saúde. Por quê? Porque se eu estou olhando para a morte, mas eu não tenho coragem de ir lá para a morte, uma forma perfeita de eu estar indo para a morte é eu tendo um problema de saúde. Entende? Uma outra forma de a gente ter problema de saúde é desequilíbrio de trocas. Desequilíbrio de trocas. Será que vocês já passaram por isso, gente? Desequilíbrio de trocas? Observem que aqui, quem conhece a constelação familiar, eu vou fazer live essa semana, né, para falar das ordens do amor. Eu fiz uma, tá? Salvo aí. É a primeira live depois, não, a segunda, porque a primeira que vocês vão encontrar são com a Patrícia Tainara, de uma imersão maravilhosa que a gente vai fazer. Mas antes da live com elas, tem uma que é sobre o que é a constelação familiar. E eu vou fazer agora separadamente das ordens do amor. Mas se vocês perceberem aqui nesses movimentos de problema de saúde, eu já falei das 3 ordens do amor principais. As 3 leis. Do pertencimento, que é a exclusão, da hierarquia. Inclusive, quando eu quero fazer o movimento, eu sigo você, ou eu por você, né? Tipo, eu tô vendo o meu pai ali doente, e eu tô tentando salvar meu pai. Eu não queria que meu pai morresse, eu não quero. Aí minha alma, por amor, lembra? Amor que adoece. Por amor, um amor que a gente chama infantilizado, né? No sentido do campo informacional, nós estamos chamando a pessoa de infantil. A gente vai lá e é como se na minha alma fizesse: papai, não morra, com esse problema de saúde, eu vou no seu lugar, eu vou por você, eu carrego esse peso por você, né? Às vezes a gente vê alguém da nossa família com destinos pesados, difíceis, sabe? E agora já vai entrar no equilíbrio das trocas. E o equilíbrio das trocas, sabe quando ele causa problema de saúde? Quando a gente faz demais pelos outros. Alguém aí já fez demais pelos outros, gente? Lindeza de vocês. Alguém já fez demais? Relações de equilíbrio de troca. Ó, quando eu estou, minha mãe tá aqui, eu tô aqui, minha mãe é maior que eu recebo, eu tomo da minha mãe, né? Mas quando eu quero dar para minha mãe, eu quero dar força para minha mãe, eu quero cuidar da saúde da minha mãe, quando eu tô nesse movimento, eu inverto os lugares. Eu saio daqui, no movimento eu por você, eu tô aqui, ó. Quando eu quero compensar a minha mãe ou meu pai, tudo que eles fizeram por mim, ó, eu volto aqui. Quando eu faço esse movimento, eu estou desequilibrando. Porque eu saio do lugar de tomar, que diante dos pais nunca vai ter equilíbrio de troca, e vou mudar. Mas eles não têm condições, eu não tenho condições de dar. Filho não tem condições, nós não temos tamanho energético de dar para os nossos pais vida. A vida veio para nós através deles, eles são maiores que nós. Entendem? E na compensação. O que é compensação? Compensação é toda a relação de igual. Quais são as relações de iguais? A minha relação com vocês aqui. A minha relação com os meus clientes. A minha relação com os meus amigos. Entendem, gente? São relações de iguais. A relação, quem trabalha numa empresa, a sua relação com a empresa. A empresa te contratou para um cargo que vale R$3.000. Aí você vai lá e vai receber R$3.000. Então está equilibrado. Você tem condições de dar para esse cargo que ele pede? Isso aqui eu vou falar um dia numa live sobre sucesso profissional, tá? Você tem condições de dar?
A live exige isso, isso e isso, você tem condições de dar? Então tá, tem condições, 3 mil, a vaga paga 3 mil, você tem condições de dar o que vale e você vai receber 3 mil, tá equilibrado. Isso aqui, ó, é uma relação que vai crescer. Agora, suponhamos que a empresa tem uma vaga, que ela exige uma estrutura, umas funções, ali tem as tarefas, vai pagar 3 mil e aí você entra e você começa a dar mais, você faz demais. Você faz demais. Quando você faz demais, você deixa de ser igual e você cresce. Entende? Você passa a ajudar, ao invés de trocar. Quem está de igual está trocando. E aí, gente, quando existe esse desequilíbrio de trocas, quando um recebe demais, esse que recebe demais, ele não vai suportar ficar ali. Uma hora ele vai ficar incomodado e vai querer sair. Aquele que faz demais, ele fica cansado, fica pesado. Por quê? O que eu acabei de falar? Porque ele cresce. E Elaine está falando assim, fica muito doente, exausta. Quando meu pai partiu, fiquei 1 ano com a minha mãe. Em consequência, meu casamento ficou um fiasco. Até eu entender e ajustar. Foi muito desgastante. Que bom, viu, meu amor? Vou fazer sua sessão essa semana, tá? Que bom que você viu, que você olhou para isso, né? Que você conseguiu, se atentou. Então, suponhamos que aqui tem 2 pessoas com relações de igual. Que seja você e seu cliente, que seja você e seu amigo, né? Que seja você e eu, relação de iguais. E aí essa relação de iguais, ela vem para a terceira ordem, ela se enquadra na terceira ordem, ela é regida pela terceira lei das relações, que é a compensação. O que essa lei fala? Eu faço algo de bom, você toma isso que eu ofereço e você fica grato e você faz algo por mim também. Eu fico grata porque eu recebi de você, então eu vou fazer um pouco mais. Você fica grato e vai fazer um pouco mais. E assim essa relação vai fazendo o quê? Vai crescendo, vai se desenvolvendo. Você entrou para um trabalho que o cargo, voltando ao exemplo que eu dei agora, o cargo tem tarefas, funções, ali, atividades e paga 3 mil reais. Você tem competência e você vai cumprir essas tarefas que valem 3 mil reais e você chega lá e vai fazendo. Você pode fazer algo mais? Pode. Um pouco, muito pouco. Um pouquinho. Aí essa empresa fica grata. E essa empresa começa a te tratar melhor, te dar mais liberdade, ou te dá um cargo mais... Não é... Te dá umas coisas que... Compartilhar com você coisas que não compartilho com todo mundo. É porque eu tô lembrando de uma experiência que eu tive. Aí, daqui a pouco tá te promovendo. A empresa fica grata e te promove. A empresa te promoveu, você agora vale mais, porque você deu mais. A empresa ficou grata, feliz. E aí você fica grata e feliz e você se entrega para aquele trabalho. E a empresa fica grata e feliz, te promove mais um pouquinho, ou paga um curso para você, ou te dá umas férias a mais, ou te dá alguma regalia. Ou seja, vocês vão mantendo uma relação de equilíbrio de troca. Essa relação, esse equilíbrio de troca tem que ser necessariamente só a respeito de dinheiro? Não necessariamente. A respeito de dinheiro é a nossa relação de cliente, fornecedor, né? Eu com vocês, eu com os meus clientes. O meu cliente, eu venho, atendo o meu cliente fica grato e feliz, ele faz o pagamento, aí ele fica feliz, fala, poxa Karine, sua sessão valeu a pena, foi muito boa, eu fico grata com o resultado dele, com a entrega, com o retorno, o feedback, e eu falo, aí eu me cativa, aí eu vou querer oferecer um pouco mais, né? Eu vou te convidar para uma live, eu venho, enfim, aí a gente vai estreitando essa relação, aí quando o cliente precisa de novo, vem, e aí sim a nossa relação vai crescendo. Não é à toa que nós temos aqui maravilhosas pessoas que estão aqui há tantos anos como meus clientes, né? O Bruno, a Nilde, a Edna, enfim, tem um tantão aí.
né? A Terezinha está há um bom tempo, são pessoas que estão aí muito tempo. Por quê? Porque a gente mantém uma boa relação de trocas. Precisa ser necessariamente com dinheiro? Não. Porque até mesmo a relação de casal, ela assim, está aqui nessa modalidade de compensação. Então, uma pessoa faz algo de bom, né? O homem vai lá, faz uma surpresa para a esposa, para a namorada, e aí ela fica grata e feliz, ela vai fazer um jantar gostosinho para ele fica grato e feliz, lava a louça para ela vai ficar grata e feliz e, sei lá, compra uma lingerie, ou sei lá, faz um mimo, ou vai fazer uma massagem nos pés dele, ele fica grato e feliz, e assim essa relação vai prosperando, essa relação vai crescendo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao equilibrar as trocas. Porque quando alguém dá demais, alguém faz demais, né? Lembra que eu fui fazendo esse modelinho para vocês irem entendendo? Quando eu vou fazendo, o que eu vou fazendo? Quando eu vou dando, ofertando, eu estou crescendo. Se esse aqui só recebe, ele não dá para essa relação, vai ficar desse jeito. Só que esse não é o meu lugar. Esse lugar é muito pesado para mim, para eu me manter num lugar de grande, onde eu tenho que ser apenas igual. E aí, para eu me tornar grande, eu fico pesada. E esse peso gera problema de saúde. Entende? Esse peso gera problema de saúde. Quando a gente faz demais, gente, é uma das primeiras coisas. Nós, consteladores, a gente vai observando exatamente isso, né? Equilibrando as trocas, porque é uma das primeiras coisas que a gente observa é problema de saúde. Por quê? Mas em várias áreas, tá, gente? Na área financeira, mesmo na área profissional. Quando alguém dá demais, tá fazendo demais, o outro tá recebendo demais, tá ofertando de menos, essa relação sai da relação de igual e vai para uma relação de hierarquia, que é a relação de pais e filhos, né? Que é a única relação de hierarquia, pais, filhos, vós, avós, né? Essa aqui de iguais são relações de iguais. E aí sai dessa relação e fica pesado. E aí fica difícil para os dois. Para aquele que está recebendo demais, ele se sente devedor e não se sente bem. Ele não toma tudo. Vocês sabiam disso, gente? Aquele que recebe muito, ele não consegue tomar tudo daquilo que o outro dá? Sabe quando a pessoa fala, nossa, eu dei demais, eu fiz demais. Isso em todas as áreas, com amizade. Nossa, eu sempre ajudei tanto a minha amiga, o meu amigo, fiz tudo por ele. Quando eu precisei, ele não estava aqui. Nossa, funcionário, eu precisava tirar folga, precisava emendar, precisava, sei que lá, de vale, não sei o que, eu fazia tudo. Quando eu precisei, ele não estava aqui. Né? Na relação de casal, nossa, eu fazia de tudo. E aí, por quê? Porque quem só dá, vai dando, vai crescendo. E aquele que só vai recebendo, ele não vai conseguindo tomar tudo, ele não vai conseguindo receber tudo. Ele não se sente merecedor de receber tudo, ele não se sente no direito, ele fica constrangido de tomar tudo na alma, no coração que o outro dá. Então, quando você faz uma oferta também muito pequena para um cliente, de uma coisa que vale muito, o cliente, sabe quando você fala assim, nossa, quando por exemplo, se eu tenho um produto aqui, suponhamos que eu tenho um produto que vale, esse produto aqui vale 100 mil, e aí eu resolvo vender ele por 100 reais, aquela pessoa que vai comprar por 100 reais, a princípio vai ficar feliz, nossa, valia 100 mil, comprei por 100 reais, mas o que vai acontecer com ela? Na alma dela não vai se sentir no direito, no merecimento de desfrutar disso. Daqui a pouco isso estraga, a pessoa não aproveita, quem vai aproveitar é outra pessoa, sabe? Então não tem condições de tomar. A pessoa não toma tudo. Ou às vezes ela compra e depois reclama, ainda põe defeito, né? Isso acontece muito conosco. Se a gente não equilibra as trocas, o cliente também não toma tudo que a gente tem para dar. E aí somatiza em problema de saúde. Somatiza em outras áreas, né? Sabe quando você fala, uma vez eu atendi uma cliente, porque eu trabalho com algumas terapeutas, né?
E aí ela falou que, poxa, eu fiz de tudo, tem de gratuito, não sei o que lá, fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que, ainda falou mal de mim. Falei, pois é, porque você fez muito e não observou a troca. A troca, lembrando que não tem que ser necessariamente dinheiro, mas precisa ter uma troca. Entendem? E quando a gente faz demais, quer carregar a família. Nossa, eu faço tudo para todo mundo, eu que resolvo tudo. Gente, eu já tive nesse lugar, eu era obesa fisicamente. Meu Deus, eu era cansada, eu tinha tanto problema de saúde, sabe? Porque eu tinha que resolver tudo de todo mundo. Sair desse lugar, esse lugar não é meu. Né? Resolver tudo de todo mundo é você fazer demais pelos outros. E muitas vezes eu vou falar uma coisa pra vocês, a gente nem sabe se o outro realmente quer. Porque pra gente te dar alguma coisa pra alguém, essa pessoa precisa. Não é porque ela precisa, você vê que ela precisa, que você tem que dar. Ela precisa te pedir. Entende? Porque ela às vezes precisa, mas ela não está querendo naquela hora. Ou ela não está querendo de você. Precisa ter esse equilíbrio. E aí entra em outras ordens, né? E aí, gente, quando eu faço demais, ajudo demais os outros, vou fazendo demais pelos outros. Faço muito, eu resolvo a vida de todo mundo, eu acolho todo mundo, eu salvo todo mundo, faço tudo por todo mundo. Eu ajudo todo mundo. E eu ouço muito essa palavra. Eu ajudo todo mundo. Nós tivemos aqui terapia em grupo, que vai voltar agora, mas eu lembro de uma vez trazer esse tema, né? Surgir esse tema. Fazer tudo para todo mundo, ajudar todo mundo. E aí a doença vem como uma condição de quê? Quando a gente está doente, o que a gente precisa fazer? Alguém consegue pensar aí o que a gente faz quando a gente está doente? Quando a gente está doente, a gente busca ajuda. Ou seja, eu fiz demais, eu ajudei todo mundo, fiz muito por todo mundo. Aí um problema de saúde vem, e aí o que eu vou fazer? Vou descer do pedestal e vou buscar ajuda. Vou me colocar num lugar de tomar, de receber. Porque muitas vezes esse aqui que não está dando não é porque ele não quer, é porque esse aqui não dá espaço, ele quer fazer tudo, quer ajudar tudo, quer resolver tudo. Aí esse aqui vai deixando, vai fazendo tudo. Aí ele vem e se coloca numa posição de agora eu tenho que buscar ajuda. Agora eu preciso de ajuda. E é uma forma de inconscientemente de tentar buscar um equilíbrio interno, sabe? Então essas foram assim as raízes que me vieram hoje e tomara que eu esteja ajudando alguém, né? Pelo menos aquelas pessoas que responderam lá no Cure-se, que estavam com essas dificuldades. E às vezes eu acho que eu vi lá 2 pessoas com problema de coluna. Deixa eu conferir aqui, eu acho que era. 2 pessoas com problema de coluna. E aí vai depender de onde é a coluna, né? Em qual lugar da coluna que está com problema. Mas às vezes, sabe, problema na coluna se refere a carregar coisas demais. Carregar peso dos outros. Tentar resolver a vida dos outros. Quando a gente está tentando resolver a vida dos outros, gente, a gente está se lascando na nossa vida. Vocês não têm noção quanto que a gente se lasca. Por quê? Porque quando eu estou resolvendo a vida do outro, eu não estou resolvendo a minha. Eu estou mexendo no destino dele, intervindo no destino dele, querendo salvar o outro. A gente tem que ajudar as pessoas com muito cuidado. Porque talvez vocês estejam pensando aí, Karine, então eu não posso ajudar ninguém? Pode, com cuidado. Concentramento interno, né? Prestando atenção, se é o seu momento de ajudar. A pessoa pediu, né? Ela precisa, ela pediu. Você tem condições de ajudar naquele momento? Sabe? Não é você deixar de se cuidar, de fazer e largar tudo e ir. Porque você está ferindo uma lei natural da vida. Entendem? E quando a gente está mexendo no destino, e para nós terapeutas, nós coaches, mentores, isso também para nós. Né? Se eu vou atender alguém e eu já vou com a intenção de salvar a vida daquela pessoa, eu saí do meu lugar.
eu me lasco. Entende? E aí eu preciso estar no meu lugar de entender que eu não consigo salvar as pessoas. Cada um é responsável pelo seu destino. E o destino é algo maior. Vocês já me ouviram falar isso muitas vezes e vão me ouvir falar milhões ainda. O destino é algo maior. Quando eu entendo que o destino é algo maior, eu reconheço o meu tamanho de pequeno. E respiro fundo e falo, ufa, aqui eu não consigo ir mais. E aí eu fico livre, fico leve. Então, problema de coluna? Pode ser. Estou carregando peso demais, estou resolvendo coisas demais, estou ajudando demais, fazendo demais pelos outros, resolvendo a vida demais de todo mundo. Mas também pode ser o quê? Dificuldade de se curvar. Diante do quê? Diante da sua história, diante do seu pai, diante da sua mãe, diante do destino. Eu já tive muita dificuldade de me curvar diante do destino do meu avô materno. Quem sabe minha história, né? Porque eu tinha assim, eu ficava assim, como assim, meu Deus? Meu avô era rico. Meu avô era rico, meu avô tinha bens, tinha fazendas, tinha açougues. Não era era açougues. Era fazendas. Meu avô tinha e perdeu tudo porque ele valorizou um amigo, gente. Um amigo foi embora, comprou uma fazenda no outro estado e nunca mais voltou. O banco tomou tudo do meu avô. E eu fiquei um bom tempo, sabe, triste por isso, né? Ficava assim, meu Deus, mas que dó, gente. Meu avô trabalhou tanto, porque ele não era rico. Meu avô ficou rico porque ele trabalhou muito e construiu aquilo. Então eu ficava com dó dele. Meu Deus. Nossa, Deus, mas coitado do vô, gente. O vô, eu gosto tanto do vô. Eu ficava assim, né? E vocês já ouviram, né, eu falar também do meu avô materno, principalmente. E aí, quando eu tava nesse movimento, coitado do meu avô, gente, mas meu avô não merecia isso. Ou então, em alguns momentos, gente, mas pra que o meu avô foi avalizar um homem com tanto dinheiro, gente? Uma coisa é você ter 1 milhão e você vai ali e você vai avalizar alguém em 100 mil. Você não vai perder tudo, você vai perder 100 mil, né? Não sei o que foi, meu avô perdeu tudo. Meu avô foi lá no banco, assinou e depois perdeu tudo. E aí eu ficava assim, gente do céu, mas meu avô foi assinar, perdeu, sabe? Colocou tudo em risco e tal e tal. Quando eu tô nesse movimento, tô contando isso pra vocês entenderem como que na nossa vida, por questões bobas que às vezes a gente não se dá conta, a gente está fora do nosso lugar. E aí, na verdade, eu tava querendo fazer o quê? Mudar o destino do meu avô. Eu estava tentando entender o destino do meu avô de forma diferente. Eu estava tentando mudar o destino. Poxa, se meu avô não tivesse emprestado, ou seja, ele teria outro destino. E aí, quando eu estou mudando o destino, quando eu estou tendo pena, porque ele podia ter outra história, podia ter outro... E aí, eu saio do meu lugar. E fica pesado para mim. Consegue entender isso, gente? Então, quando a gente não consegue se curvar diante dos nossos pais, da nossa história... aí pode também ter dor na coluna, né? Gratidão, Belzinha. Gratidão, Sandra. Tinha uma pergunta aqui, mas eu não tô localizando a caixinha mais, vocês acreditam, gente? Não sei por que a caixinha sumiu. Eu acho que era uma orientação profissional. Não sei se o Fred tá aqui ainda, Fred. Não sei se você consegue digitar aqui ou depois me manda no WhatsApp, tá, Fred? Era uma coisa assim, que alguém precisava tomar uma decisão profissional, uma direção. Me conta um pouquinho mais sobre isso para eu ajudar, tá bom? Me conta, que eu digo assim, né? Que tipo de decisão? Elaine, gratidão. Elaine falou que maravilha, dedinho de prosa. Gente, então o dedinho de prosa que eu queria bater com vocês, tipo, eu não tinha pensei que fosse outros temas, mas foi o tema que o campo trouxe, né? Que lá no grupo colocaram. E eu falei, não posso, então, eu preciso respeitar esse campo, porque o campo é maior que eu. E eu, no meu lugar, eu vou. Tem uma pergunta aqui. Peraí. Gente, se tiver pergunta aqui que eu não respondi, por favor, me mandem depois. Eu tenho até umas 2 para responder da caixinha anterior. Vou abrir uma outra aqui. E essa semana eu vou fazer live de constelação específica.
Mas, gente, sabe o que eu quero aproveitar e dizer para vocês? É que quando a gente se abre, né? Quando a gente vai com humildade e vai olhar para os nossos sintomas, né? Quando a gente pergunta o que isso está querendo me mostrar, o que isso está querendo trazer para mim, né? O que isso está falando para mim? Esse sintoma está me mostrando que a minha alma olha para onde? Para quem? Quando a gente começa a fazer esse movimento, a gente já está no movimento de cura. Né? Não estou dizendo para vocês que todo mundo tem cura a partir de uma constelação. Eu estou dizendo que olhar para aquilo que dói, olhar para o sintoma, reconhecer, dar um lugar para ele, porque muitas vezes a gente foge também dos sintomas, dar um lugar para ele, reconhecer que ele existe, já é o movimento de cura, já é um passo em direção à cura, é um movimento, entendem? Então, vocês, por exemplo, que colocaram lá no grupo, né, as questões de vocês, quando vocês se colocam disponíveis, né, dispostos a olhar para aquilo, tipo assim, Karine, me ajuda a entender o que isso quer me mostrar. Vocês já estão no movimento de cura, vocês já estão dando um passo em direção à cura. E lembrando, gente, que tudo é por amor. Tudo é por amor. A gente está sempre no movimento, né, do amor. Só que às vezes a gente está num amor que adoece, um amor infantilizado, ou a gente está num movimento do amor que cura, né, do amor que vê. O amor infantilizado é aquele que a gente quer salvar os pais. Entende? Isso é um movimento infantilizado, é um movimento de amor que adoece. Esse é um movimento que a gente chama de amor cego. Por que ele é cego? Porque ele não vê as consequências. E aí, a partir do momento em que a gente faz os movimentos, a gente compreende, a gente aceita olhar para aquilo, a gente entra num movimento de cura. E aí a gente entra também e começa a olhar e estar disponível para o amor que cura e para o amor que vê, né? Para o amor que vai em direção à vida. Edna, você fez uma pergunta, eu não estou localizando ela aqui, você acredita, meu amor? Se eu não achar ela aqui, depois você me manda. E quando alguém que faz por nós? Acho que eu já respondi, né? Pra tu. Quando alguém que faz muito por nós, né? É isso? Quando alguém faz muito pela gente, a gente precisa respirar e fazer pela pessoa. E dar um passo atrás e falar com ela, tá tudo bem. Porque às vezes as pessoas estão fazendo tudo. Gente, em todos esses movimentos existem dores por trás, né? Não é nada por acaso. É porque eu gosto de fazer tudo para todo mundo. Não. Ninguém gosta de fazer tudo para todo mundo, ninguém gosta de fazer demais por acaso. Normalmente quem faz tudo para todo mundo esconde uma ferida do abandono, né? Então, de repente a pessoa está ali fazendo demais, com medo de te perder, né? Porque se eu estiver fazendo muito, se eu estiver fazendo o tempo todo por ela, eu não vou perder ela, não vai me abandonar. Mas tá aí uma boa oportunidade da gente falar, tá tudo bem, eu estou recebendo tanto de você, né? Você tem contribuído tanto comigo, eu estou grata. Né? O que eu posso fazer por você? Entende? E aí a gente se colocar também num lugar de também entrega. Mas como eu disse, tem pessoas que elas não estão, né, só se dando, não é porque o outro não está tomando, não está dando, é porque ela não dá espaço. Por quê? Porque quem dá demais se mantém num pedestal. Entende? Eu sou maior, eu sou grande, o que eu faço para todo mundo. Eu resolvo a vida de todo mundo. Quem faz para todo mundo, gente, quem serve, quem resolve, quem está fazendo muito, está num pedestal danado. Está lá em cima. Se acha superior. Porque é como se dissesse assim, suponhamos eu e tu, Edna. Né? Suponhamos que eu faço demais por você. E às vezes você quer fazer por mim. Entende? E aí, não, eu que tenho que fazer pela Edna. Nossa, aí eu não dou nem espaço. Eu que estou fazendo. Eu estou lá no pedestal. É como, na minha alma, a leitura é, a Edna não dá conta de fazer por mim.
Ou, nossa, ela não dá conta de me ofertar, então eu que tenho que dar. Então é um lugar de grande, é um lugar arrogante, sabe? É um lugar arrogante, um lugar, né, sistemicamente falando, é uma arrogância sistêmica fazer tudo. Mas a gente pode ir ajudando, orientando, né, a pessoa também tomar, também receber. Né? Se é uma amizade, a gente pode fazer alguma surpresa, fazer algo e falar, olha, que bom, estou tão feliz de poder retribuir hoje por você, né? A você te retribuir. Aí a pessoa, ela vai começar a receber. Tem gente que tem tanta dificuldade de receber, tanta dificuldade, gente, isso aqui cabe só uma live, um dedinho de próximo, falar do receber da vida, né? Porque quando ela não recebe só daquela pessoa, daquela situação, ela não recebe da vida, ela tem dificuldade de receber da vida. Né? Ela se acha arrogante demais, no pedestal ela é grande demais, não consegue. Entendeu? Gratidão, gratidão. É isso. Meus amores, gratidão por hoje, gratidão por esse dedinho de prosa. Espero que tenha contribuído um pouquinho com vocês, espero que isso chegue no seu coração. É um tema que às vezes é difícil de falar, né? Até eu fiquei observando aqui, eu falando sério. É um tema que vai chegando, mas se vocês estiverem com o coração aberto, ele vai chegando, esse tema, essa fala vai chegando aí, e se fizer sentido, se ressoar, vocês vão sentir. E aí vocês vão falar, que bom que agora eu posso olhar para isso. Né? Sempre que alguém descobre algo, eu falo, gente, vamos falar que bom que agora eu posso olhar para isso, agora eu posso fazer uma mudança. Né? Quando uma pessoa está com um problema de saúde, ela não sabe o que é, fica difícil dela fazer um tratamento. Mas quando ela vai lá e tem um diagnóstico, é assustador, às vezes, a pessoa estremelica, a gente fica doido, fica surtado, mas passa aquilo e fala, puxa, agora eu posso começar um tratamento. Entende? Então, os sintomas vêm, a gente precisa ter coragem, como eu disse logo no início, né? Coragem de olhar, mas quando a gente se dispõe, a gente pode fazer algo diferente, não é mesmo? Um beijo pra vocês, gente. Um beijo, um beijo. Ó, dia 6/12, pra quem é daqui de Itaúna e região, vai ter uma imersão linda, maravilhosa, potente, de cura, de acessar, né, camadas de curas internas, de poder olhar, se reconectar com a sua essência, de olhar pro seu, né, se reconectar com a sua vida, de se alinhar no seu propósito, sabe, assim, de desenhar a sua vida, né? Então vai ser um evento, um dia inteirinho comigo, com outras duas maravilhosas profissionais, a Tainara, mentora de mulheres, a Patrícia. Patrícia, gente, ela é psicanalista cristã, ela é coach. Então, gente, são 3 mulheres, 3 profissionais da ajuda, que vão estar ali o dia inteirinho, ajudando, né, as pessoas, as mulheres que vierem. Nós vamos ajudar a trabalhar a ressignificação. Quem tiver por aqui, gente, quem for daqui da região, e quem for de longe também está convidado, né? Pode vir. É muito bem-vindo aqui na nossa imersão, tá bom? Tem um post antes desse aqui, tem um post aí, vocês clicam lá para vocês conhecerem, tem um grupo no WhatsApp, vem pro grupo do WhatsApp para interagir com a gente, pra gente poder ajudar vocês de perto. Tá? Então, lá no link da minha bio, no link da bio da Tainara, no link da Patrícia, lá na bio tem um link do grupo do WhatsApp, clica, entra, vem pro grupo do WhatsApp, para vocês interagirem com a gente. Beijo, eu vejo e honro vocês. Ó, como tudo faz sentido e fica mais leve. Gratidão, isso é importante. Essa é a razão, né, da gente estar aqui, contribuir para as coisas fazerem sentido e ficar mais leve. Parece que tudo que você fala é direto para mim. Pode ser, é o campo que traz, o campo informa, né? O campo que informa. Que bom que você olha para isso, que você acolhe. Assim você pode dar mais um passo em direção ao mais, tá? Beijo. E lá no grupo Curse, gente, vocês podem comentar lá, tá? Ver se eu ajudei vocês. Quem não tá lá pode entrar. Beijo, fui!